Meu amigo, nós não temos que ajudar a família a sair de casa. Nós temos é que tirar os bandidos da casa das pessoas. É isso. É isso que nós temos que fazer. Moroni. Estamos começando o programa Política de A a Z. É o nosso podcast, que vai falar de todo tipo de política. Política de saúde, política econômica, política de educação e a política partidária, né? A política eleitoral, porque estamos à beira de uma eleição. Vamos ter uma eleição federal, né? Que vai para o presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. É a grande oportunidade do povo, do eleitor. O Congresso é bom, por exemplo, se o eleitor escolher bons candidatos. Se não escolhe, não pode também culpar só os deputados, né? É culpado também quem escolhe gente ruim, né? Então temos o direito e temos o dever de escolher gente boa. Pois é, e hoje, nesse programa, nosso podcast, Política de A a Z, nós vamos conversar com o ex-deputado federal, ex-prefeito de Fortaleza, ex-governador do Ceará, deputado por 4 vezes, Moroni Bintorga. Agora, no PL, né? O PL é o partido do Bolsonaro, né? Ele voltou, já estava aposentado, saiu da aposentadoria, tirou o pijama e agora está aqui. Já está em Fortaleza, nós estamos conversando com ele aqui, vamos mostrá-lo já já. Moroni toca. E para entrevistar o Moroni, junto comigo, tem o meu amigo Rui Câmara, que é escritor dos Mões, né? Escritor de Meia Tigana, escritor dos Mões, com livros editados em vários idiomas, e um homem que conhece política como pouca gente, e tem seus artigos polêmicos, tinha publicados, parece que deixou de escrever, em jornais, publicado no jornal, na época, do Diário do Nordeste, se eu não me engano. Olha, você é muito conhecido no Ceará. Foi eleito a última eleição, você tirou 270 e tantos mil votos, foi o primeiro lugar, o mais votado, não foi o primeiro, foi o Roberto Cláudio, né? Então, e o pessoal do PL, André Fernandes, lhe convenceram a ir para fazer política. Mas, me diga uma coisa, você tem proposta adequada ao novo Brasil, ao novo Ceará que se apresenta, Moroni Torga? Primeiro, é um grande prazer estar com o Erivelto, com o Rui, que a gente conhece há tanto tempo, né, e tem um grande respeito por vocês. Sempre pude aprender muito em termos de comunicação com vocês, né, professores meus nesta área de comunicação. Então, me sinto muito em casa aqui de estar com vocês, conversando com a população que está aí do outro lado, né? Uma coisa maravilhosa hoje em dia. Olha, eu acredito que temos muitas propostas. Temos propostas não só na área de segurança. Eu vejo muita gente falando sobre violência, mas nós temos que ter propostas objetivas na área de segurança, né? E pensar, nós temos, nesta área contra a violência, nós temos que pensar em 3 vetores principalmente, né? Na prevenção, na repressão e na recuperação. Esses 3 vetores, o presidente de El Salvador trabalhou nisso. Ele tinha o país mais violento do mundo. Do mundo, exatamente. E se tornou um dos mais seguros do mundo em pouco tempo. E ele trabalhou foi nessas 3 áreas, né? O que acontece? Nós temos que ver por que existe a repressão, porque a prevenção falhou. Se a prevenção não falhasse, não precisava de repressão. E não precisava nem de recuperação. Porque se não tivesse o delito, não tinha o delinquente e, consequentemente, não precisava. Claro que nós sabemos que o ser humano, ele tem o livre-arbítrio de fazer coisas boas e de fazer coisa ruim também, né? Então não é uma coisa também, não é uma matemática de 2 e 2 são 4. Mas, principalmente, se a gente trabalha bem a área social, a área educacional, se dá opções para a juventude, se dá condições para que as famílias possam ser sustentadas adequadamente, se dá condições de autossuficiência. Veja, não é condições só de dar alguma esmola ou coisa parecida para as pessoas. A condição de autossuficiência. A autossuficiência é que traz a autoestima da pessoa. Autodeterminação. Né? Exatamente. E essa autoestima recuperada é que traz todo o resto. Agora, se a pessoa fica dependente sempre de uma verba governamental, que todos os meses ela vai lá e pega um pouquinho e tal, e
e aí tenta sobreviver, aí se frustra porque não tem opções, não tem nenhuma visão mais de vida, se frustra, vai se acabar na droga, vai se acabar na bebida, vai se acabar em coisas assim, né? Então nós temos que ter, na verdade, programas de revitalização familiar. Nós temos que tornar as famílias autossuficientes. Então, claro que a fome não espera, então tem que se dar a condição dela ter o que comer logo, mas também tem que se dar as opções profissionais, as opções educacionais. E os jovens, a gente muitas vezes reclama, o jovem foi para o crime organizado. E ir para o crime organizado é um desastre mesmo, né? Ir para o crime organizado é ter uma vida de até 20 e poucos anos, porque principalmente a juventude, que é usada de bucha de canhão. O que é bucha de canhão? A gente fala muito da bucha de canhão, né? Antigamente, o que era a bucha de canhão? A gente botava a pólvora, a bala e botava a bucha no fim. Qual era a primeira que explodia, que era arremessada fora? A bucha, né? Por isso que tem esse termo da bucha de canhão, porque os primeiros que são arremessados, né, para a morte, para a cadeia, para o que for, são esses jovens que são recrutados pelo crime organizado. Então nós temos que ter opções educacionais, opções profissionais, opções esportivas, opções artísticas para esses jovens. Nós temos que ter também aí um aparato social nesse sentido. Então a ocupação territorial através das instituições. Logo depois nós temos que ter a ocupação territorial pelas instituições de segurança também. Ou seja, tomar o fôlego das facções. Exatamente, Sufocar. exatamente. E aí nós vamos sufocar facções por vários ângulos. Vamos sufocar pelo lado financeiro, que bandido pobre nem os bandidos consideram. Isso. Bandido sem dinheiro é fuleiragem, ninguém considera. Então, se tirar o dinheiro do bandido, ele fica totalmente fuleiragem e vai se acabar. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, é difícil sim, porque esse dinheiro já se infiltrou em várias áreas institucionais. E aí se torna difícil, compreendeu? Mas é possível. Também temos que fazer uma ação de presença adequada. Por exemplo, eu vejo muitas vezes nós fazendo rondas que são absolutamente previsíveis. Passeios. São rondas que acontecem 8 horas da noite, a polícia vai passar aqui. Isso quer dizer que depois ela vai passar de novo só daqui 2 horas. Então eu tenho 2 horas para fazer. Então nós temos que fazer esses roteiros de ronda randômicos. O que é o randômico? Randômico, o computador vai sortear. Agora tu vai fazer a ronda daqui 10 minutos. Aí voltou, vai fazer daqui 2 horas. Só para dar uma lembrança, eu não existo essas coisas, né? É o que o STF faz com o Alexandre de Moraes, né? O randômico só cai dele. Esse é um randômico errado. É um randômico errado. Não é assim. É a roleta viciada. Porque o randômico, ele apresenta sempre um tempo diferente. De modo que os delinquentes nunca vão saber que horas a polícia está passando lá para fazer essa ronda. Que nem a rota. Né? Exatamente. Hoje nós temos, lembra que nós fazíamos lá no início, quando era secretário de segurança, tinha a cabinezinha, aquela cabinezinha de 1,5 metro de altura, e tinha um chapeuzinho em cima, lá no bairro, e já era lá no bairro para ter o espaço territorial definido, né? E um espaço territorial ocupado. E lá no bairro, e olha que estava certo, e olha que só tinha um HT, né? Tinha um armamento também, mas tinha HT, e tinha a patrulha que fazia ali de moto, de carro, geralmente de moto de dia e de carro à noite, né? Porque à noite era mais antes de falar sobre as patrulhas, o Rui vai puxar um papo, mas não esqueça de falar das cabines de proteção, né? Erivelto, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Moroni Torga, um velho amigo, é uma pessoa a quem eu tenho o maior apreço, o maior respeito e admiração desde os anos 90, né? Quando o Moroni se iniciou na vida pública. E também pelo seu convite, né? Que você é um velho parceiro meu em várias contendas políticas, fizemos várias campanhas juntos, foi um parceiro com quem eu também aprendi muito. Eu sou muito grato a você, nossa amizade não se acaba nunca.
e com o Moroni também. Eu estou muito satisfeito aqui na companhia do Riba, que é nosso grande mestre aqui, a turma toda. Eu queria dizer que eu conheço o Moroni desde os anos 90 e todo o Ceará sabe do compromisso que ele tem, um compromisso franco, sincero na área de segurança pública, nacional e local. Quando o Moroni chegou aqui, puxado pelo Tasso Gereissati, foi um dos melhores secretários de segurança que o nosso estado já teve, ao lado de outros grandes amigos dele que já se foram. Depois, pela visibilidade, a popularidade que ele alcançou pelas ações, enfrentando o crime organizado com pulso de aço, e ganhou grande visibilidade e se escalou naturalmente para ser deputado federal e depois vice-governador do Ceará. O resto da carreira do Moroni, as gerações mais jovens todas sabem, foi deputado sempre com uma votação muito expressiva, 4 legislaturas, atuando fortemente em todas as comissões mais importantes do combate ao crime organizado, ao tráfico de droga, vigilância de fronteira, todas essas comissões o Moroni participou. Então, e como recentemente vice-prefeito do exitoso governo da prefeitura do Roberto Cláudio. Foi uma experiência. Então, o Moroni tem experiência praticamente em todas as áreas, no legislativo, no executivo. E agora nos dá a alegria de anunciar seu retorno ao Ceará, depois de 3 anos cumprindo missões religiosas em Brasília, e foi puxado praticamente aqui pelo PL, partido que hoje é muito expressivo no país, tem uma atuação muito firme, um partido que defende a família, a dignidade, a honra, combate, enfrenta pelo menos essa onda de corrupção que o Brasil vem sendo praticamente devastado, e é muita alegria estar aqui agora ao lado do Moroni para perguntar a ele. Moroni, primeiro você seja muito bem-vindo novamente ao Ceará, porque é um estado que você é cidadão cearense, né? É um político que já prestou uma folha de serviço extraordinária para todos nós do Ceará, principalmente nessa questão da segurança pública, com a área que você é pós-doutor, isso eu posso garantir. Eu queria te perguntar o seguinte: recentemente o presidente Donald Trump fez uma regra, uma portaria, um decreto lá nos Estados Unidos, enquadrando as organizações, as facções criminosas mais perigosas do Brasil, Comando Vermelho e PCC, como organizações terroristas. Eu queria ouvir a sua posição a respeito desse tema. Olha, eu fico triste quando eu vejo pessoas ligadas a instituições dizendo: ai, não deviam fazer isso, não deviam deixar fazer isso. Tenha santa paciência. Toda ajuda que tiver para enfrentar este crime organizado, nós temos que dizer: seja bem-vinda. Exatamente. Seja bem-vinda essa ajuda. Agora é para enfrentar o crime organizado, é para debelar crime organizado. Seja bem... E olha, não é só seja bem-vinda. Eles vão atuar naquilo que é a força do crime organizado, que é o dinheiro. É o dinheiro. É onde o Trump vai atuar. Não pensa que o Trump vai pegar e vai botar avião para bombardear Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza. Ou invadir. Não vai fazer nada disso. Ele vai bloquear os recursos dessas organizações. E que bom que ele resolveu botar como organização terrorista. Porque são. Ora, se tomam conta de um determinado pedaço geográfico das cidades, hoje dizem que 25% do povo está dominado por essas pessoas. Expulsam o povo da cidade inteira. Expulsam pessoas de locais e tudo mais. Dizem que 25% do povo está dominado por isso aí. Quer dizer, aí vem uma ajuda e eu vou achar ruim? Que conversa é essa? A esquerda acha. Eu vou dizer perfeito, meu amigo. Se tiver, tem o Trump, e se tiver lá na Europa alguém que queira ajudar lá, da Inglaterra, da Alemanha, França, da onde for, que venha ajudar. Venha nos ajudar. Ah, não, nós damos conta. Não demos conta não. Porque muita gente diz que essas organizações criminosas se transferiram para o Nordeste. Não é verdade. Elas não se transferiram para o Nordeste, porque se transferisse, Rio de Janeiro e São Paulo estavam sem elas.
Sim. Elas expandiram para o Nordeste. Exatamente. É diferente. Elas expandiram para o Nordeste. muito diferente mesmo. Exatamente, elas não se transferiram. As bases delas continuam lá. Não pensem não, mas diminuiu o número de homicídios. Pode até diminuir o tráfico de drogas, mas se elas estão ainda geograficamente dominando as regiões, se dominam a Rocinha, se dominam não sei aonde, muitas vezes tem que pedir licença. Eu já vi autoridades pedindo licença para subir naquele. Até a Santa Paciência pedir licença para criminoso, meu. Mas também já viu autoridades subir sem pedir licença, né? E parece tem que apoio, tem problema também, né? Então, eu não sou de fazer uma crítica assim, mas eu não gosto de crime organizado. E eu fiz várias CPIs nesse sentido. Fiz as CPIs para que a legislação que eu tinha em mente pudesse pegar prioridade de plenário. Porque muita gente diz, Moroni, quantas leis tem lá quase nenhuma no meu nome, mas no nome das CPIs tem um monte, e são CPIs que eu relatei. E relatei, consequentemente, quem colocou aquelas leis lá fui eu, e foi abonado pela CPI. Foi votado por todo, na maioria das vezes por unanimidade, toda essa legislação. E aí ela teve prioridade de plenário, e foi onde eu consegui. Por isso, se olhar quantas leis foram aprovadas pela CPI, vocês vão ver um monte de leis aprovadas pela CPI. Me deixa fazer só um adendo aí a essa coisa do combate às gangues, o crime organizado. É possível fazer isso no Ceará, porque tem gente que no Ceará não tem isso não, né? Não dá para aguentar, e as gangues estão dominando cada vez mais, expulsando gente de casa, né? Mas qual é o plano para tirar essa bandidagem, ou afastar essa bandidagem? Porque nem sempre é violência demais. Afastar é muita coisa. Você tem algum plano especial para isso? As cabines, as torres blindadas de proteção, claro. É um caminho? Então deixa eu explicar bem. Claro que nós temos um plano, tem que ter um plano para isso. Eu já disse, primeiro nós temos que ter uma ocupação social. Lembro que do lado de cada torre tinha um container para a área social, para tirar documento, para indicar onde tem emprego, para indicar cursos de profissionalização, né? Ou uma areninha que pratica esporte, ou até um cuca que permite desenvolvimento cultural, coisa parecida, na juventude. Então, primeiro isso. Segundo, nós tínhamos naquela época as torres com monitoramento eletrônico, ou seja, com câmaras, e câmaras que até tinham infravermelho e tudo mais. Mas não é só isso, né, Edivelto? O que nós fazíamos? Nós pegávamos o guarda que estava lá no monitoramento e levávamos para ver cada local que tinha câmera, para ele fazer um estudo de como era aquele local. O que ele ia enxergar, tá vendo? Porque ali ele muitas vezes via na câmera um muro, só que do lado do muro tinha uma abertura. Sim. E aquela abertura era fundamental para alguém fazer um delito. É o que nós chamamos de ação preditiva. É aquela ação que prevê o crime antes dele acontecer. Então, essas pessoas que ficam no monitoramento eletrônico, eles têm que conhecer cada câmera que está sendo monitorada. Hoje em dia, naquele tempo ainda não tinha a IA. Hoje tem a IA que pode, inclusive, fazer identificação facial, identificação de placa, identificação, quer dizer, através dessa tecnologia. Só que a tecnologia, quem aplica, quem monitora essa tecnologia é a pessoa humana. Então nós temos que treinar a pessoa humana para isso. E nós temos que ter o patrulhamento, porque não adianta nada quem está na torre olhar e ver, lá pode acontecer um delito, mas não passa ninguém lá para fazer uma prevenção. Não passa ninguém lá para fazer isso. Então tem que ter esses locais que são identificados como piores. Veja que mesmo sem ter a IA naquele tempo que botamos a torre, nós tínhamos o patrulhamento randômico, nós tínhamos muitas vezes barreiras que se botava sem dizer hora, sem dizer nada, e muitas vezes essa barreira era de madrugada, principalmente para motos, quer dizer, moto andando de madrugada... É suspeito, né? Quer dizer, é suspeito, e aí a gente checava, já dava para checar a placa, tudo mais, então, porque a maior parte dos delitos desses grupos criminosos é feito de motocicleta. Sim. Né? O garupeiro vai lá armado e e aí o outro o assalto sai. Então, tudo isso era feito, e isso, o que eu vi, por exemplo, nas goiabeiras, nós vimos. E não fui só eu que vi, não. A imprensa viu, que saiu no Diário Nordeste. Mais de 75% dos delitos naquela área diminuíram.
As organizações que trabalhavam lá saíram de lá. Tanto é que tinha tiroteio às 5:30 da tarde, tinha tiroteio, todo mundo fechava as portas com medo. Exatamente. E aí, depois que nós fizemos o PMPU, porque não é só a torre, é toda uma organização, é toda uma gestão, e lembra que a avaliação era semanal. Além de ter o perímetro definido, tinha uma avaliação semanal. E o que aconteceu? 10 horas da noite tinha criança brincando de triciclo, tinha pai brincando de dominó, uma coisa totalmente tranquila. Quer dizer, e é isso que a gente quer. Eu digo, olha, quando o Papai do Céu me chama, eu atendo imediatamente. Mas logo depois dele, quem é que eu atendo? É o povo cearense. Eu devo tudo ao cearense. Eu tenho um grande amor pelo povo cearense. E quero dizer para vocês, se estão mexendo com o povo cearense, estão mexendo comigo. Estão mexendo comigo porque meus filhos são cearenses e eu quero para minhas netas, para os meus netos, todos que Moroni, mais de 2/3 da sua vida foi aqui. Exatamente. Eu quero ver um Ceará lindo, maravilhoso. E o Ceará sem violência, imagina o que vem de turismo para cá. Imagina o que vem de empresas para cá. Imagina como evolui o emprego. Imagina como evolui a condição das famílias, né? Porque viver de favor do governo não é uma vida boa, não é mesmo. Vida boa é eu ter meu emprego e eu querer sair de férias e ter dinheiro para sair de férias. Exato. Eu querer comer numa churrascaria e ter dinheiro para comer numa churrascaria, né? E isso é uma vida. E o meu filho pedir alguma coisa de aniversário e eu ter dinheiro para pagar aquela coisa. Não precisa ser rico, não, mas pelo menos ter uma condição mínima. Por isso que eu digo, a autossuficiência não é ser rico, mas é ser autossuficiente para as suas necessidades básicas. Quando é só a esmola, como dizia o Zé Dantas, que era um autor que fazia música para o Luiz Gonzaga, né? A esmola, quando é grande, ela mata ou vicia o cidadão, né? Nunca salva. Bom, mas eu queria... Eu tenho uma pergunta para fazer. O câmera aí está na hierarquia, em primeiro lugar. Obrigado, Hélio. Uma pergunta para fazer a respeito dessa proposta da esquerda, do PT, capitaneada pelo Lula, a respeito da desvinculação das polícias, a civil e militar, e a concentração de poder na mão do governo federal. Nós sabemos, antes da sua resposta, eu tenho uma opinião também sobre isso. Nós sabemos que o governo federal é completamente incapaz de combater a invasão das fronteiras, de enfrentar o narcotráfico, de cuidar da segurança, né, e até impedindo que a segurança pública faça as suas ações necessárias em certas comunidades, com regras. A sua posição sobre essa desvinculação? Deixa eu explicar. Muitas vezes eles falam que o governo federal de alguns países concentra isso. País pequeno do tamanho de um estado brasileiro ou menor que um estado brasileiro. Agora, países do tamanho continental como o Brasil tem muitas características diferentes. O crime na Amazônia não é o mesmo crime no Rio Grande do Sul. O crime no Nordeste não é o mesmo crime do Centro-Oeste. O crime das fronteiras não é o mesmo crime da beira-mar. E isso quem sabe muito melhor são os governadores que estão naqueles locais. Então, a nível nacional, nós temos que nos preocupar com isso. A fronteira andina, eu estou denunciando há 30 anos que essa fronteira andina está aberta. Total. E é por onde entra tudo que é ruim para o Brasil. Entra droga, entra escravidão. Entra armas. Quer dizer, tudo que é ruim. E vem escravo de outros países para trabalhar aqui em condições subhumanas. Né? Também vem para se prostituir no Brasil, vem para coisas desse tipo. É verdade. Então esse tráfico nós temos que evitar. Como? Vamos botar a Polícia Federal. Bom, a Polícia Federal tinha que ter aí, eu não sei quantos homens tem, mas deve ter uns 15 mil homens, uma coisa assim. Tinha que ter 150 mil, né, para poder fazer um negócio desse. Mas nós temos as Forças Armadas. E elas podem garantir. E eu não quero que elas vão trabalhar na fronteira como segurança pública, não. Eu quero só que elas protejam a fronteira para entrar no Brasil quem estiver identificado, quem for
oficialmente que Cumprir venha seu para o papel, Brasil, né? com um propósito bom para dentro do nosso país. Eu entendo porque as Forças Armadas, uma capacidade de enfrentamento muito grande, não entra nessa questão. Por exemplo, falta de lei. Não, tem até a lei do abate, mas eu acho que ela está muito burocrática. A lei do abate, tu tem que fazer sinalização, tu tem que movimentar o avião, tu tem que pedir para quem está lá na torre de comando, tu tem que pedir para o chefe da torre do comando, tu vai pedir para o chefe do dia e, por fim, a burocracia e a eliminação. Por fim, tu vai pedir para o ministro da aeronáutica, lá, ou para o comandante da aeronáutica lá, que é o brigadeiro, o comandante. Por fim, tu vai até tu fazer tudo isso, o cara já posou, já foi embora, já vendeu ou o que foi. Quer dizer, eles conseguem fazer uma interpretação, eu acho, em cada 100, né? Cada 100 avião que entra. Então tinha que primeiro desburocratizar a lei do abate. Tu fez a comunicação, mas pode ser que não ouviu, mas aí fez a sinalização que deve descer e tudo, mas o cara não ouviu, é metralhar, não tem mais conversa não, porque ali tem coisa errada. Os rios, nós temos fronteira hídrica com os países andinos. Ali a Marinha podia ter lanchas ali com metralhadoras .50, com lança-foguete, qualquer coisa assim, que onde tivesse alguém atravessando sem identidade, sem identificação, deter. E botar postos da Polícia Federal de tantos e tantos quilômetros para poder, então, fazer a judicialização do delito. Mas eu queria puxar outro assunto, Eu queria falar sobre violência contra a mulher, feminicídio. Estão dizendo aí, chegaram a dizer que o Ceará tem, Fortaleza, não sei se é o Ceará, é o local que tem mais feminicídio. Não sei se isso é verdade, ou se isso é fake news, está muito na moda fake news. Mas você tem alguma proposta para essa área? Tenho. Eu acho que a legislação, a lei da Maria da Penha é boa, não é ruim não. Mas eu vejo um problema no feminicídio, antes dele acontecer. Quando a mulher está sendo ameaçada, é que nós devemos atuar de forma preventiva. Porque antes de matarem a mulher, depois que mataram, nós vamos prender o cara por tantos... Mas não adianta, já morreu. Aí não adianta, eu vou prender... Né? Não tem volta. Não tem mais jeito. Então o que eu vejo que a ação deve ser feita antes. Hoje o que tem? Hoje tem tipo de um albergue para receber essas mulheres. Olha, a pessoa está vivendo numa casa com os filhos, vai para um albergue para os filhos. Abandonar a família. Na minha concepção, tinha que ter um condomínio de amparo. Seja com um apartamento, seja com simples, mas um condomínio que a mulher pudesse levar os seus filhos. Lá ela ia ter uma profissionalização, ia ter um amparo psicológico, um amparo sociológico, as crianças iam ter creche, né? Iam ter um ônibus que saía para a escola, e esse ônibus escoltado para não ter perigo de... Né? Com 2 policiais dentro, leva todas as crianças... Com segurança. Né? Em segurança, todas as jovens, e o condomínio seria seguro, porque eu vejo algumas ideias, como, por exemplo, tu dá um tipo de um aluguel social, uma coisa assim. Sim, ela vai alugar uma casa, mas vai ficar exposta. Não adianta. Então, esse condomínio de amparo é fundamental para mulheres ameaçadas. É claro que essas mulheres tinham que prestar queixa de maneira correta e séria, porque tem outro lado da moeda. Tem muitos que podem querer só fazer uma denúncia falsa para poder se livrar. E aí, se fizer a denúncia falsa, vai responder por denunciação caluniosa. Que é um crime, na verdade, né? Então tem que ter esse cuidado, mas fez a prestação, fez a queixa-crime, e essa queixa-crime vai ser investigada. Enquanto estiver sendo investigada, ela está lá protegida. E depois constatou que é verdade, ela continua sob proteção, até ela poder mais tarde, então, se autossustentar e poder, então, depois de algum tempo, ela poder criar seus filhos com tranquilidade. Mas eu não acho que um condomínio desse seria tão caro. Eu acho que um condomínio seria bem viável, e isso não precisa ser uma casa do lado da outra. Pode ser prédios de apartamento, né? E todas as mulheres que se sentissem ameaçadas. Por que a mulher se submete a isso? Porque ela pensa assim, como é que eu vou viver?
Se eu brigar com meu marido, se eu sair aqui, eu vou viver da onde? Eu não tenho profissão, não tenho nada. E ela fica se submetendo a uma violência doméstica porque não tem opção para criar seus filhos. Nós temos que dar essa opção, e eu acredito que um condomínio nesse sentido, né, um condomínio que prevenisse esse abuso, seria fundamental para que todas essas famílias pudessem, então, ser socorridas. De modo, com muita seriedade, com muita investigação. Eu acho que tem que se saber também da seriedade de todas as denúncias. Moroni, você falando dessas ideias que eu acho fantásticas, na verdade, você sempre foi um deputado federal eleito com grande votação e, com certeza, nessas eleições você vai ter também um merecido êxito. Essa eu sou pré-candidato. Mas você vai ser candidato. E vai, se Deus quiser, o Ceará vai continuar lhe dando esse apoio, porque nós precisamos de gente comprometida com a segurança. Eu queria saber de você, a respeito desses repasses de verbas parlamentares, qual é o seu caminho, como é que você vai alocar esses recursos, distribuindo para, principalmente nessas áreas que você considera prioritárias? Eu acredito que esses repasses, quando sejam feitos, quanto mais coletivos forem, melhor é. Tira qualquer dúvida. Porque eu acho que quando a gente faz muitos repasses individualmente para aquele ou aquele outro, espalha muito. E fica a dúvida também do uso adequado da verba pública. Eu acho que a verba pública é muito sagrada. Nós temos que saber que é um dinheiro que todo mundo dá de modo sofrido. Não pense que a gente paga os impostos rindo. A gente paga os impostos sempre com muita dor, né, de tirar aquilo do seu bolso, porque é aquele negócio, governo nenhum tem dinheiro, quem tem dinheiro é a população. Sim, que o pagador que sustenta esse governo. Né? Então o dinheiro não é do governo. Riqueza, né, de gasto. A gente fica nessa história de que o dinheiro é do governo. Não é do governo. O dinheiro é da população que paga os seus impostos. Esse é o dinheiro. Porque o governo não tem dinheiro nenhum. Se não tiver imposto, ele não faz nada. Né? Agora, sempre ter soluções também, aumentando imposto, eu não sei não, mas para mim aumentar imposto é atestado de incompetência. A carga tributária do Brasil é uma das mais altas do mundo. Atestado de incompetência. A população já não aceita mais, né? Então nós temos que saber que o governo tem que viver com o imposto que tem e tentar ainda reduzir esse imposto para que tenha mais. Veja, muitas vezes reduzindo ele aumenta a arrecadação. Exatamente, o Paulo Guedes provou isso. Quer dizer, reduzindo aumenta a arrecadação, porque a gente pensa que eu vejo muitas vezes, vamos fazer um exemplo bem simples. Se eu aumento os aluguéis de um prédio, sou dono de um prédio, se eu aumento os aluguéis de um prédio, em vez de R$2.000 eu passo para R$4.000, só que tem 10 apartamentos, só que a metade dos apartamentos ninguém consegue mais pagar os 4.000, né? Exato. Já ficou 20.000, né? Então 20.000 eu ganharia com os 10, só que teria também o condomínio maior, teria também uma arrecadação maior para os concertos lá e tudo mais. Quer dizer, nós temos que pensar que aumentar impostos diminui o investimento. E quando diminui o investimento... Diminui o emprego, diminui a renda. Diminui a qualidade de vida para o povo. Deixa eu puxar aqui para outro campo. Vou falar aqui abertamente, viu? Você vai completar 70 anos. E é para falar abertamente. Pois 70 anos de idade. Né? Os cabelinhos brancos. 70 anos de idade. Então, assim, você já enfrentou crime, já enfrentou bandido, já botou bandido na cadeia, botou o homem da motosserra na cadeia, mas se agora você ainda tem coragem para enfrentar esse crime organizado e sufocar os bandidos, e a turma está dizendo agora aí por aí afora, né? Agora nas campanhas, o boato da Rádio Calçada, né? Mas esse negócio do crime organizado aqui de Fortaleza, tomando conta dos bairros, não sei o quê, Moroni neles. Você tem coragem ainda de enfrentar esse povo? De 70 anos de idade? Erivelto, se com 30 eu tinha coragem,
e ainda tinha um monte de vida pela frente, Imagina não tinha agora. medo de morrer. Agora que eu já passei 70 anos vivendo, Tá de saldo. né? Já tô no saldo aqui, meu amigo, enfrentar esses caba frouxo e covarde, e a idade não tem, infelizmente tô com saúde também. Muita gente quer saber, ó, a operação aqui que foi feita na perna e no quadril, deu tudo certo, Aí tô fora. andando bem. Eu vou tentar diminuir a barriga um pouquinho aqui, que é o problema. Eu vi esses dias na rede social um pessoal me criticando. Ah, mas o Moroni tá barrigudo. Rapaz, muito obrigado pelo atestado de bons antecedentes. Se a única coisa que vocês têm para falar de mim que eu sou barrigudo, Tá bom. é um atestado de bons antecedentes. Essa é Bom, boa. isso é uma boa notícia, porque não se tira o crime organizado, não se extrai, não se separa o crime organizado, onde eles estão entranhados na periferia. Não se separa isso só com gogó, não. Tem que ter uma ação concreta, Não. corajosa. E as pessoas aqui, o Ceará, por exemplo, que é um dos mais violentos estados do país, mas que o primeiro lugar é a Bahia, né? Depois do Ceará. Meu amigo, não é brincadeira, não. O crime organizado está tomando conta, expulsando. A mãe da vice-governadora do Ceará, né, foi expulsa pelos bandidos de casa. E sabe o que foi que o governador fez? Mandou lá a polícia, mas para prender os caras não. Foi para policiar, para não acontecer nada com a mudança da mulher. Pode um negócio Rapaz, desse? é um absurdo. Pode um negócio desse. Mas- Evidentemente, eu não estou criando questão de falar sobre de oposição. Não quero ser oposição a ninguém. Eu sou um jornalista. Narro os fatos. Né? Isso. Eu sou um jornalista. Eu queria saber do Moroni, Mas isso é viu, uma coisa- Ariel? tá aí. No tempo que você foi secretário de segurança, eu duvido que isso acontecesse. Viu? Eu me lembro, você chegava no Jaguaribe, ia pro palanque, dizia, ó, eu tô aqui, quer atirar em mim? Tá aqui, atire. Ninguém dava um pio, né? Ninguém dava um pio. Meu amigo, nós não temos que ajudar a família a sair de casa. Nós temos é que tirar os bandidos da casa das Exato. pessoas. É isso. É isso que nós temos que fazer. Moroni, tem muita gente aí que acredita piamente que há uma ligação muito forte do crime organizado com o poder local e nacional. Você tem alguma reflexão ou elabora alguma coisa nesse sentido? Se isso procede, se há uma associação de fato, inclusive com o crime que vem importado da Venezuela, da Colômbia, se existe esse vínculo, essa proteção das autoridades brasileiras Desde o tempo ao das Farc, crime, né? dentro das Farc. Você acredita? Olha, Rui, o que eu posso dizer é o seguinte: o presidente de El Salvador lá, Bukele. ele mudou tudo. Foi. Mudou o judiciário, mudou o legislativo, mudou tudo e depois mudou também toda a ação do crime e eu não posso falar nesse sentido em termos de subjetivos. Sim. Eu não sei, como delegado eu sempre me detive nas provas. Sim. Agora o que eu posso te dizer é o seguinte: o crime só respira quando Tem omissão do governo? quando tem apoio dentro das instituições. É mais grave. É mais grave. Ele inspira bem. Ele só respira quando tem apoio nas instituições, senão ele morre asfixiado. Boa resposta. Então tem que trancar dentro de casa também, né? A boa resposta, Ariel, porque o que nós estamos vendo é o crescimento. É o crescimento. Acelerado, né? E com uma diversidade enorme, principalmente de empreendimentos em áreas de posto de gasolina, bancos, tamburetes, né? Para dizer, agiotagem e atividades empresariais que parece que via aquele filme do Poderoso Chefão, enquanto a família já estava muito multimilionária e o patriarca resolve dar uma conotação de legalidade, né? As empresas, Aí quer transformar dava dinheiro e fazia. um filho de senador, Ainda fazia. saiu do tráfico, Ajudava as pessoas. da prostituição, Benemérito. do jogo para ser empresário em outras áreas, de hotelaria e tudo. Eu estou percebendo que o crescimento, acho que o maior problema hoje que a sociedade enfrenta, principalmente quem mora nas comunidades mais pobres e mais distantes, é de fato a violência do crime, da bandidagem,
com impunidade quase absoluta aqui no nosso estado. É o que eu vejo. Sim, está certíssimo. Olha, eu acho que a nível de Brasil a gente tem muita coisa que fazer. Mas a nível de Ceará ainda tem ações que não são tão difíceis de fazer. Por quê? Porque nós vamos expulsar esse pessoal daqui e eles vão para os vizinhos. Sim. Compreendeu? Claro que é o melhor para nós, é bom. Não tem conversa. Né? Para nós é bom. O governador Caiado lá em Goiás, A faxina. ele fez uma faxina e os bandidos foram para outros lugares. Compreendeu? Mas a nível de Brasil nós não podemos botar para outros lugares. Então nós temos que ter uma ação coordenada entre as instituições. Perfeitamente. Compreendeu? Agora, as instituições são feitas de homens. Homens são passíveis de errar. O que a gente não pode ter é instituição Conivente. tendo o espírito de corpo errado. O espírito de corpo é com as pessoas de bem, não são com aqueles que vão fazer o mal. Quem vai fazer o mal não pode ter espírito de corpo na instituição. E infelizmente tem em todas as instituições, vejam, e não só governamentais. Né? Nós não, por exemplo, instituições médicas, não pode passar a mão no médico que está fazendo coisa errada. Não. Compreendeu? Em instituições na área jurídica de advogado, o advogado está fazendo coisa errada, não pode passar a mão por cima. A instituição não é para defender o advogado errado, é para defender o advogado correto. Agiu certo. Né, que agiu certo. Engenheiro fez um prédio errado, caiu, aí a instituição da engenharia vai dizer, não, mas não foi bem assim, não. Não, meu amigo, tu fez os cálculos errados, aí responde agora pelos cálculos que fez errado. Então nós temos que acostumar as nossas instituições a saberem defender o certo, o correto. Né? O que está errado não é corporativismo, é burrice pura. Meu amigo Moroni, meu amigo Rui Câmara, nós já estamos com tempo bom, né? Um bom tempo. Então, você que está vendo a gente aí, está em casa, se você gostar, diga que gostou, né? Se não gostou, mande para o seu inimigo. Bom, e nós voltamos no outro programa, mais em breve. Moroni pode vir outra vez, até o final da estada dele por aqui. Mas eu vou fazer uma última pergunta para você se despedir. Você não tem medo de que... O medo aí não é de bala, não. É medo psicológico, né? Do patrulhamento que a esquerda sempre faz com você, dizendo que você não é cearense, que você não mora aqui. Isso é coisa do passado, né? Não, isso é uma bobagem tão grande que eu nunca vi na minha vida. Eu posso responder aqui pelo Moroni só uma questão. Tem mais de 2/3 do tempo da vida do Moroni dedicado ao Ceará. Mas é só porque eles dizem, não é forasteiro, não mora aqui. É o que eu digo. Isso aí que eles falam é atestado de bons antecedentes. É isso mesmo. Não tem que você roubou que você perdeu. Agora eu quero dizer uma coisa. Sempre Papai do Céu vai estar acima de tudo na minha vida. Mas logo ali embaixo está o povo cearense. Eu terminei uma missão para o Papai do Céu. E assim que terminei, pessoas do povo cearense pediram, Moroni, precisamos de ti. Esse povo cearense quem é? Eu ia até falar sobre isso, Ciro Gomes. Não, tem Ciro, me telefonou Raimundo Gomes de Mato, me telefonou Zé Sarto, me telefonou Carmelo Neto, me telefonou o André, me telefonou o Ciro, me telefonou o Roberto Cláudio. Mas muitas pessoas do povo me ligaram. E isso também toca muito meu coração. Compreendeu? Porque não é só liderança que me ligou, não. Até se fosse só liderança, eu ficar tranquilo. Talvez ainda ia ponderar se ia fazer ou não. Mas quando a população chama e diz, precisamos de ti, eu nunca vou me acovardar de dizer, não posso. Estou junto. Eu estou aí, estou à disposição de vocês. Tem uma coisinha a mais. Você agora mudou de partido, está no PL, Partido Liberal. Você acha que esse partido que você está, que é o partido do Bolsonaro, vocês que sabem disso, né? O 22, né? Nesse partido, você acha que você fica mais à vontade por ser um partido conservador e favorável a religiões?
Eu não gosto muito dos rótulos que botam de um lado ou do outro. Isso. Eu vejo no programa defesa da família, defesa da propriedade, defesa de religião, Redução de impostos. Redução de impostos. Então eu tive uma adequação muito boa com o programa. Né? Se me perguntarem, Moroni, tu é de direita, de esquerda, né? Não, eu sou das pessoas de bem. Eu estou do lado do bem, porque eu sei que o bem vence o mal, não tem perigo da gente perder para o mal, não. E historicamente, nós que fomos do velho e extinto PFL, Moroni PFL, quer dizer, Partido da Frente Liberal, Fui presidente. e presidente do partido. Depois, PFL se transmudou para DEM, Democratas. E eu fui É um presidente partido, do então, partido de novo. Também foi presidente do DEM, Democratas, e nós tivemos a satisfação de colaborar muito. Isso. Você como secretário-geral, eu como vice-presidente. O Moroni sempre esteve do lado da direita. Não seria agora que ele vai se render às seduções dessa turma, dessa canalha da esquerda. Não vai ser agora. Bom, meu amigo, agradeço a sua presença. E agora no PL, né? Partido Liberal. Partido É Liberal. só uma continuidade, não está tendo Agradeço muito a sua incoerência. presença e ainda vou fazer como diz o Chicani dizia, vou rogar uma praga em você. Que você tenha centenas, milhares, milhões de votos. Quero agradecer a vocês de estar aqui num programa maravilhoso e quero dizer que sempre que o povo cearense me chamar, eu vou dizer, eis-me aqui. Bom, um grande abraço a você também, meu amigo Rui Câmara. É um prazer. E você vai vir aqui para a próxima entrevista, viu? Tá bom. Um grande abraço. Um abração, um abração. Até outra oportunidade.